A história começa com vários homens de uniformes brancos arando um campo. Alguém gritou para trazer água e depois colocaram canudos. Numerosos homens estavam alinhados com baldes, enquanto um homem na beira de um pequeno penhasco os chamava de escravos e ordenava que se apressassem. Um duende escreveu um diário que um homem carregava consigo. Na mente do homem, ele não pôde deixar de notar os cílios implacáveis rasgando seus ombros, bem como o sangue e o suor de todo o seu corpo. Ele reclamou que a longa vida de escravidão era insuportável e dura. O homem mais forte do mundo conquistou o título aos 27 anos e manteve a posição de melhor lutador do mundo nos últimos 2 anos. Na ocasião, o árbitro anunciou a admissão. Então, o vencedor tem um recorde invicto de 23 vitórias e 0 derrotas. Este homem é o campeão dos pesos pesados da maior liga de MMA do mundo. O homem até completou seu último jogo defensivo antes de se aposentar, sem uma derrota. O atleta sul-coreano Choi Hyun-suk foi vencedor. Trey Hunstock é o protagonista da história. Assim que se aposentou, o nosso velho amigo Truck-kun o visitou. Claro, vocês sabem o que aconteceu a seguir. Ele morreu quando foi atropelado por um caminhão. O dinheiro que ele economizou para a aposentadoria acabou desaparecendo, e ele ficou triste. Ele trabalhou tanto para isso que a única coisa que ele sabia na vida era lutar. Ele é até mesmo uma virgem solteira falhada. Depois de 30 minutos, ele ainda estava dramático, mas sua mentalidade começou a mudar. Ele estava pensando que já que ele estava morto, ele não teria que treinar e não haveria mais jogos defensivos. Ele viu o lado brilhante sem família e amigos, de modo que ninguém lamentaria sua morte enquanto ele estava neste plano astral. Um braço para fora. Ela é um anjo radiante e pede desculpas a Hyun-suk por sua demora. Ela chamou-o de herói da classe SS. Ela apresentou-se como Rachel. Ela é uma caçadora de cabeças especializada em encontrar aqueles que morreram na Terra. Hyun-suk está confusa. Ele corou quando a viu, especialmente os seios. Ele corou quando Rachel agarrou sua mão. Hyun-suk pediu ao anjo que explicasse em detalhes. A Rachel deu-lhe 2 opções. Uma é aceitar a morte assim, esperando a reencarnação para a próxima vida como um pobre solteiro velho, e a outra é ressuscitar imediatamente para se tornar o herói destinado a salvar o mundo que o esperava. A maneira como Rachel lhe mostra essa opção é tentadora, já que Hyun-suk está cercada por várias mulheres bonitas. Hyun-suk respondeu que precisava de mais tempo para pensar, já que aconteceu de repente e também parecia faltar explicações. De repente, Rachel o pressionou e perguntou se ele estava preparado para renunciar a uma oportunidade de ouro. Ela disse a ele que, se ele a ouvir, ele teria riqueza, honra e beleza, e até privilégios. Ela continuou a conversar, mas Hyun-suk já estava distraído. Ele pesou a opção porque, se ele se tornar um herói, terá que lutar. Ele acabou de se aposentar e a Rachel está basicamente dizendo que ele tem que lutar novamente. A morte e a reencarnação pacífica parecem ser um caminho mais agradável para ele. Quando Rachel percebeu que ele não parecia entender, ela chamou sua atenção exageradamente e decidiu explicá-lo adequadamente. Ela disse a ele que se ele se tornasse um herói em outro mundo, o chefe da aldeia iria correr descalço em direção a ele e oferecer-lhe comida desde o início, e que o alto na doença seria olhado com carinho e facilmente resolveria as tarefas que ele deu. Então, naquele momento, o chefe da aldeia dirá ao protagonista que sua filha é conhecida como a mulher mais bonita da aldeia, então ele dedicou sua filha a ele. Hyun-soo mantém uma cara de poker. Rachel percebeu que ele ainda não respondeu. Isso a deixou preocupada com o seu bônus de caçador de cabeças. Ela decidiu usar o plano B. Rachel finge que ela lhe pediu em casamento e que ele pode aceitar que sua vida como um velho solteiro terminou. Hyun-suk diz a ela para esperar, e então ela abandona a ideia terrível de que não há garantia de que ele reencarnará como um ser humano em sua próxima vida. Essas palavras passaram pela cabeça do nosso MCS. Quando ela estava pronta para sair, ele agarrou a perna dela e disse que iria fazer isso. Ela agiu tímida e disse a ele que não ouviu o nosso garoto até apertou a mão dele. Hyun-suk grita que ele vai fazer isso e se tornar um herói. Isso, claro, fez Rachel sorrir. Então ela sugeriu buscá-lo imediatamente. Hyun-suk não sabe do que ela está falando. Um círculo mágico apareceu sob ele. Ele perguntou se realmente queria fazer isso agora. Rachel disse-lhe que não há mais nada a esperar. Mas Hyun-suk protesta por ser enviado sem qualquer preparação. Rachel insiste que um belo outro mundo já o espera. Ela desejou-lhe uma aventura maravilhosa. Ela reclamou que era difícil para ele ir até lá. Finalmente, Rachel recebeu um telefonema. Ela atende o telefone e relata que o futuro herói número 137.421, Hyun-suk, acabou de completar seu ciclo de reencarnação. Enquanto isso, Hyun-soo perdeu a consciência até que ouviu alguém dizendo para ele abrir os olhos. Queria saber se o anjo estava falando do chefe da aldeia. Ele acredita que o desenvolvimento é claro desde o início. Inesperadamente, ele levou um soco no estômago antes de acordar.
Irritado, ele reagiu agressivamente, perguntando se a pessoa tinha um desejo de morrer, mas ele parou imediatamente. Não se parece com um ser humano porque ele usa um crânio de javali com chifres na cabeça. A criatura estava zangada por ele dormir no dormitório de escravos. Hyun-suk está confusa se este é o chefe da aldeia com a filha mais bonita. Como a criatura parece um monstro que ele definitivamente deveria matar, Hyun-suk timidamente se apresenta como um herói. A criatura está confusa. A criatura se aproximou e perguntou se seu herói atual era idiota. Hyun-suk começa a pensar que algo pode estar errado, mas ele escolhe acreditar que um lindo anjo faria isso com ele. Ele se perguntou se aquela cabeça de touro era a missão. Ele tentou se acalmar e descobrir isso. Ele pensou na próxima coisa que deveria fazer como coreano, e isso era agir. A criatura perguntou-lhe o que acabou de dizer. O RMC chutou o monstro enquanto lhe disse para morrer. Ele está orgulhoso de ter marcado um chute, mas a criatura agarra seu pé e pergunta se Hyun-soo acabou de se chamar de herói. A criatura expressou o quanto ele estava cansado daquela bobagem agora. Ele quer saber de onde vieram aqueles idiotas. Hyun-suk não consegue mexer os pés. A criatura primeiro apertou sua mão e lhe disse que assim que ele dormiu bem, ele voltaria à cabeça. A criatura ridicularizou Hyun-soo, apelidando-o de herói das profundezas da prisão. Alguém bateu na porta e gritou para abrir a porta. Ele pediu outra rodada com a cabeça de vaca. A porta está aberta. Um goblin irritado aparece e pergunta quem diabos está gritando incessantemente. Hyun-suk foi pego de surpresa. Veja uma espada de verdade. O goblin disse-lhe que, se ele gritar de novo, ele o ferverá em uma tigela inteira de sopa. Assustado, Hyun-soo prometeu ficar quieto. O goblin disse-lhe que ele estava olhando para ele, então é melhor ele cuidar de si mesmo. Hyun-sok saudou e respondeu que entendeu. Quando o goblin se foi, Hyun-soo começou a reclamar dessa besteira de outro mundo. Ele quer saber o que deu errado. Ele agora teme que, se isso continuar, ele morrerá virgem pela segunda vez. Alguém gritou para ele por uma pequena janela. O homem do outro lado perguntou se ele era novo aqui. Yunziak perguntou quem era aquele homem. O homem respondeu que ele era o sênior que estava prestes a se tornar um herói. O homem compartilhou que eles estavam na fortaleza do exército do rei demônio que escravizava a humanidade. Yunzak espiou pela janela e ficou surpreso ao ver um coreano. Ele chamou seu filho Bae e perguntou por que eles caíram naquele lugar em primeiro lugar. O homem gosta do respeito que Hyun-suk mostra, e se ele realmente quer saber, provoca dele. Então ele gritou, querendo saber se os autoproclamados heróis ainda estavam vivos. Ele acrescentou que os verdadeiros heróis que vieram salvá-los estavam lá. Tantos responderam que eram heróis. Esta sala está cheia de um tipo Isakaidi que começou infelizmente. Hyun-soo não sabe o que é isso. O homem respondeu simplesmente que foi o que ele viu. Há 100 heróis que caíram na fortaleza do exército do rei demônio. Ele detalha que a cabeça de touro vermelho que Hyun-suk busca pertence ao lugar Riedrun e o guarda prisional avistado antes se chama Jark. Ele era notório por sua crueldade, então o homem avisou Hernesok para ter cuidado. O homem explicou que a razão pela qual ambos estão nessa situação se deve ao demônio maligno chamado Rachel. A confusão no rosto de Hernesok era óbvia. Se ao menos o maldito demônio não os tivesse enviado para o lugar errado, murmurou o homem. O Hernesok está histérico. Ele perguntou o significado disso. Ele perguntou se eles não deveriam começar naquele lugar. O homem respondeu que tinha certeza. Os heróis capturados em outros lugares disseram-lhe. Conforme eles relataram, há também um ponto de partida exclusivo para heróis, onde a maioria começa na cidade ou no campo. Ele explica que os heróis geralmente não têm nenhum poder, mas nenhum deles começa sua jornada no exército do rei demônio como eles fazem. Hyun-suk finalmente percebeu que a razão de estar naquele lugar infernal não era outra pessoa senão aquele anjo maldito. Ele lembrou o rosto do anjo. Alguns dias depois, vimos o 2º esquadrão de escravos sob o 3º batalhão do exército do rei demônio. Os seres humanos são forçados a trabalhar sob os olhos dos goblins. Os seres humanos devem cantar, vamos esmagar a humanidade. Vamos devorar a humanidade. Com o peso da madeira, o corpo de Hyun-suk tremeu enquanto um goblin descansava sobre ela. Mais tarde, o goblin tocou a campainha do fim do trabalho do dia. O goblin sugeriu que eles voltassem. Ele comentou que as prisões são realmente melhores. Ele recorda os anjos que falaram sobre os privilégios heróicos especiais. Neste caso, ele pensou em um slogan popular, que é a janela de status, que parece mostrar seu status. Nosso filho descobriu algo sobre seus poderes e habilidades. Ele ainda sussurrou algumas informações. O homem ouviu acidentalmente e ficou surpreso que Hyun-suk já tinha resistência 1. Hyun-suk respondeu que sim e compartilhou que seu poder era 28. O homem já havia lembrado o histórico do campeonato de Hyun-suk antes, mas não esperava que ele fosse diferente. Surpreendentemente, no nível 1, Hyun-suk possui mais de 30 atributos. Hyun-suk não pensou muito a respeito e afirmou que era um escravo,
De qualquer forma, o homem estava certo de que, se fosse Hyun-suk, ele certamente conseguiria escapar e se tornar um genuíno herói. Hyun-suk não acredita nele. Ele finge estar dormindo enquanto Hyun-sok está pensando em como ele está preso no nível 1, o que pode não ajudá-lo a escapar. Quando o homem finalmente dormiu, já era tarde da noite. Hyun-soo levantou-se e checou sua janela de status. Ele verifica e há 2 lugares que parecem promissores no momento: o mana que dá poder ao Superman e os pontos de herói desconhecidos. Hyun-sok sabia que aqueles heróis falsos não sabiam sobre pontos de herói, e ninguém tinha conseguido pontos em primeiro lugar. Ele viu uma luz familiar. O anjo aparece de repente, exibindo seu ordenhador e cumprimentando-o por um longo tempo. Essa mulher até fez beicinho e zombou do nosso anfitrião, se devia ou não dar a informação necessária, tudo sobre o Hero Point. Ela informou-lhe que os pontos de herói são uma característica essencial que facilita a vida dos heróis. Ela continua explicando até que Hyun-suk pega essa pequena Rachel em suas mãos. Ele parecia irritado, e ele disse a ela que naquele momento ele não se importava com o ponto de herói ou qualquer coisa. O que importa para ele é dar-lhe uma boa pancada. Depois de um tempo, Rachel foi amarrada e pendurada em uma vara de pesca como uma isca. Ela se desculpa e expõe que nunca teria imaginado que seu círculo mágico estaria quebrado porque derramou um pouco de café enquanto comia um lanche. Durante esse tempo, a magia de isolamento acústico foi ativada. Em seguida, Hyun-suk pergunta se ela foi punida por se tornar seu agente. Ela responde que seu papel é ser sua fada pessoal, ficar ao seu lado e ajudá-lo até que ele derrote o Rei Demônio. Xuan-shu admitiu que não se importava mais com o herói. Ela perguntou o que ele queria dizer. Hyun-soo declara a ela que não possui intenção alguma de derrotar o Rei Demônio. Ele pode viver uma vida normal lá. Rachel concorda que há muitos futuros heróis que decidiram viver assim, mas ele tem potencial de nível SSS. Hyun-suk pontuou que isso não significa que ele é obrigado a fazer algo. Ele admite que nunca sentiu que essa era sua missão. Rachel tenta discutir, mas Hyun-soo diz que ele não quer viver enquanto luta como ele costumava fazer. Rachel ficou surpresa. Isso a fez se perguntar se ele sempre foi assim. Ela acha que ele é um idiota que não sabe nada além de brigas e mulheres. Depois, isso a fez se preocupar com a sua própria felicidade. Quando recebeu ordens, ela reclamou de ser uma fada pessoal. Ela acha que é injusto que alguém como ela passe por isso. Acima de tudo, ela foi dito para ficar com Hyun-suk até ele matar o Rei Demônio. Mas lhe disseram que era final. As fadas pessoais são subordinadas aos guerreiros designados. Uma pessoa deve cooperar ativamente, experimentando sucessos e fracassos com os guerreiros designados. Ela foi pressionada a ir e enviada para a fortaleza demoníaca onde Hyun-suk estava. Disseram-lhe para não voltar até terminar a missão. Ela gritou vigorosamente em protesto. Ela não gosta de ser jogada no mundo sujo da humanidade. E assim, por fim, ela foi teletransportada de volta para o presente momento. Hyun-suk acredita que uma fada privada deve obedecer a cada palavra de seus guerreiros. Depois disso, ele pediu que ela contribuísse para seu plano de fuga. Ela concordou. Houve um barulho na porta e Xianshu imediatamente a agarrou. Os goblins estão a acordar os prisioneiros. Rachel protesta que ela pode usar seu furtivo sozinha. Ele não reparou que, embora a chamada tenha terminado, o bastardo ainda estava na sua porta. O bastardo disse-lhe que o Redlin ligou-lhe no escritório do Redlin. Redlin disse o que ouviu. Hyun-suk tem trabalhado duro nos últimos dias. Hyun-suk ficou atordoado, enquanto o bastardo estava confortavelmente sentado em seu ombro. Hyun-suk não podia acreditar que um duende fedorento realmente o elogiou. Redlin revela que, inicialmente, ele achava que Hyun-suk era simplesmente um humano insano, mas foi gratificante vê-lo se esforçar. É por isso que Redlin deu-lhe o cargo de escravo-chefe. Hyun-suk não sabia do que Redlin estava a falar. Redlin esclareceu que sugeriu isso porque o trabalho ficou muito mais lento ultimamente. Rachel pediu garantias de que Hyun-suk recusaria prontamente. Ela continua a assombrá-lo, clamando que os heróis não deveriam se submeter aos oficiais do Rei Demônio. Jack e Ridlin ouviram o barulho e perguntaram o que era. Hyun-soo gritou para deixá-lo para ele. Ele fará com que esses humanos trabalhem. Então ele fez uma curvatura exagerada e disse que bateu a cabeça na mesa apenas para distrair sua atenção. Ridlin ficou feliz. Ele admite que, ao contrário da impressão inicial, começou a gostar dele. Ele disse a Hyun-suk para se comportar bem e ele lhe escreveria uma carta especial de aceitação do exército do Rei Demônio. Ele foi demitido. No fundo, ele queria chorar ao ver seus planos de fuga em vão. Alguns dias depois, a humanidade cantou enquanto trabalhava. Xianshu parecia orgulhoso e amaldiçoou os outros devagar. Ele disse que até a minha avó pode correr mais rápido que isso. Esse tipo de rosto é obviamente adequado para estar com o exército do Rei Demônio. A janela do sistema mostra que uma de suas habilidades ocultas, chamadas Charisma, aumentou devido ao longo período que ele esteve no comando.
Xianshu exclamou que é melhor ser o escravo da cabeça. As pessoas que o olham pensam que ele finalmente perdeu a cabeça. Eles fofocaram sobre ele. Rachel, por outro lado, repreendeu-o porque se isso continuar, eles estarão em sérios problemas. Ele a calou e disse para acreditar no processo. Ele chegou a dizer que um pardal como ela não poderia entender as intenções de uma fênix como ele. Quando um homem se ajoelha, corte as meias e o repreenda. Depois disso, a janela do sistema informou Hyun-Sok Reed para executar. A favorabilidade por ele aumentou. Ele está agora a poucos passos de alcançar seu objetivo. Hyun-Soo saudou e agradeceu a Ridlin. Rochelle gritou com ele, lembrando-o o quanto ele queria correr riscos e fugir. Hyun-Sok coçou a cabeça e explicou que ele estava apenas fazendo o que o sistema lhe disse. Pelo que ele sabe, seguir o sistema faz parte do dever de um herói. Rachel acha que é incrível que os oficiais do exército que aumentaram o Rei Demônio tenham uma boa opinião em relação a ele. Ela insistiu que não havia tal exigência de herói. Hyun-Suk responde que ele está dizendo a verdade. Então ele perguntou se ela queria que ele lesse em voz alta. Hyun-Suk leu como se você se encontrou na fortaleza do exército do Rei Demônio por causa do erro de algum idiota. Rachel acha que a maneira de falar é estranha. O sistema é um programa que usa apenas uma linguagem neutra. Hyun-Sok insiste que isso é verdade, e talvez o sistema de heróis de nível SSS seja um pouco diferente. A Rachel fez um barulho ontem à noite. Ela perguntou como ele poderia aceitar a oferta com tanta alegria. Hyun-Sok beliscou e disse que ele não era o louco, era ela. De repente, uma janela do sistema aparece, dirigida a Hyun-Suk, que por causa do erro de algum tolo se encontra na fortaleza do Rei Demônio. Pode se sentir triste como alguém que descobriu que o banheiro está sem papel higiênico, mas Hyun-Suk está feliz por ter uma chance. Ele deve conquistar o favor do exército do Rei Demônio, Official Reed, Korra. Os heróis verdadeiros devem aprender a usar seus inimigos. O objetivo básico é ganhar o favor de Reed Run e obter 100 pontos de herói. Hyun-Suk ficou surpreso na época. Hyun-Suk voltou ao trabalho. Ele fez com que os escravos começassem a cantar a música da terceira legião do Rei Demônio. Rachel percebeu que apenas os superiores tinham o poder de mudar o conteúdo da missão. Isso a faz questionar por que eles fizeram aquilo por Hyun-Soo. Então Jark ligou para Hyun-Sok. O bastardo instruiu-o a segui-lo porque Reed Run já havia chamado Hyun-Sok. No escritório de Reed Run, ele disse a Hyun-Sok que a produtividade dos escravos aumentou drasticamente. Hyun-Suk respondeu que não era nada. Em seguida, lisonjeou Red Run dizendo que ele fez uma escolha sábia. Rachel comentou que a bajulação barata não funciona. Red Run encolheu. Ele parece satisfeito. A janela de sistema surge, indicando que Xiansu alcançou sua meta de favorabilidade e a tarefa do herói foi completada. Ele marcou 100 pontos e a loja de heróis iniciantes foi desbloqueada por seu primeiro. Hyun-Sok e Rachel ficaram surpresos com quão bem funcionou. O efeito foi bom e a busca pela favorabilidade foi concluída, então Hyun-Sok decidiu continuar com a próxima parte do plano. Ele perguntou se poderia começar a treinar escravos. Reed Long perguntou sobre isso. Hyun-Sok pediu-lhe para pintar um quadro de um grupo de trabalhadores escravos caminhando juntos. Os escravos eram especialistas em disciplina, fazendo o trabalho de 3, sem nenhum traço de preguiça. Ele acrescentou que, com esses escravos, a construção da fortaleza poderia ser concluída em uma semana. Redlin acredita que o corpo humano é muito fraco para trabalhar e treinar ao mesmo tempo. Mas Hyun-Suk continuou que o comandante cantaria louvores a Red Run. Red Run permitiu sem hesitação. De volta à cela, Rachel é muito dramática, dizendo que seu herói enlouqueceu porque ele se curvou ao exército do Rei Demônio e agora ele está até treinando escravos. Ela estava frustrada e desesperada com isso. O Hyun-Suk está zangado com ela por ser tão barulhento. Ele disse a ela que tinha um plano. Rachel perguntou se ele estava a enganá-la novamente. Hyun-Suk está voltando. Ele perguntou se ela achava que ele era ela. Hyun-Suk revela que planeja usar os escravos para lançar uma rebelião. Ele explicou que a fortaleza tinha 3.000 escravos humanos. O número do exército do Rei Demônio era de apenas cerca de 500. Além disso, havia uma base da Aliança Humana não muito longe da fortaleza. No caos da rebelião, eles podem procurar apoio à Aliança Humana. Depois de ouvir isso, Rachel olhou para ele com os olhos brilhantes e disse que ele não era mudo, afinal. Depois disso, Hyun-Suk verificou as recompensas na missão. Rachel pergunta se ele realmente recebeu pontos de herói e que toda a missão não é uma mentira. Hyun-Suk respondeu que era o que ele continuou dizendo a ela. Ele também compartilhou que agora existe até algo chamado Hero Store. Ele decidiu ir ver. Ele quer que essa coisa seja boa. A RMC tem grandes esperanças, porque o que quer que ele receba com isso é sua tábua de salvação. Ele estava entusiasmado por finalmente ter habilidades heróicas. A janela de estado mostra habilidades como prender a respiração, o que o ajudará a segurá-la melhor, e manter as cozes, o que o permitirá manter as cozes melhor. Eu acho que isso é um erro. She-Holding deve ser de nível SSS, especialmente quando você está em um local público e tudo o que resta é cozinhar, limpar e lavar roupa.
Ele está confuso e irritado com as habilidades que um herói precisa. Rachel explicou com um sorriso que era porque a loja estava no primeiro andar. Ela mencionou a ele que, caso coletasse mais pontos e atualizasse sua loja, ele encontraria algo bastante útil. Yoon-sak desabafa sua raiva com Rachel, chamando-a de fada mentirosa enquanto lhe diz para calar a boca. No dia seguinte, os escravos prestaram homenagem ao Rei Demônio. Yoon-sak ordenou que todos cantassem a música da Treta Legião. Ele faz um gesto e eles começam a entoar uma canção. Nosso grande e poderoso exército de reis demônios, vamos derrotar toda a humanidade, devorar os humanos, e quando você os capturar, esqueça qualquer dor sentida. Nada é maior no céu do que o afeto de um rei demônios. Leia, Corre, Vidya. Ele ficou feliz em permitir que Hyun-sok treinasse escravos. A porta do quarto dele abriu-se. O Jax tem algo urgente para informá-lo. Ele relatou que o exército humano estava avançando. Além disso, a 8ª divisão, que os enfrentou, caiu em sua armadilha e recuou. A 8ª divisão é a maior unidade em sua área. Se a 8ª divisão for derrotada, será apenas uma questão de tempo até que esses híbridos humanos cheguem. Ele não gostou que eles poderiam ter que abandonar a fortaleza porque ela estava quase construída. Jark diz a Reedrun que não há mais tempo, então ele deve evacuar imediatamente, mas Reedrun responde que precisa de 1 minuto. Ele afirmou que desde os tempos antigos, a guerra é considerada uma batalha de abastecimento militar. Ele explicou que a primeira regra da guerra é nunca perder um oficial de abastecimento competente. Depois disso, ele diz a Jark para ir e ele cuidará de Hyun-sok e segui-los. Enquanto isso, Hyun-suk repreende os escravos e pergunta se eles seguirão suas ordens e fugirão. Ele ouviu algumas vozes e pensou que o treinamento de combate seria cancelado novamente por causa da vigilância de Ridlin. Hyun-suk olhou para a janela de status, enquanto Ridlin apareceu na varanda atrás dele. Hyun-suk pensou em como sua capacidade aumentou um pouco, mas não foi suficiente para lançar um golpe. Curiosamente, ele mencionou como estava buscando uma emergência que pudesse aprimorar suas habilidades. Antes que ele pudesse terminar de falar, Redlin caiu ao seu lado. Reedrun deu-lhe um tapinha no ombro e chamou-o para a surpresa de Han-suk. Redlin estava com pressa. Ele diz a Han-suk que eles não têm tempo e que ele deve ir com ele imediatamente. Han-suk se sentiu confuso e perguntou por que e onde. De repente, o comandante do exército humano anunciou o ataque e a vitória estava ao seu alcance. Os humanos armados com lanças correram para frente e atingiram vários goblins. Então eles viram o pesadelo vermelho a correr. O comandante mandou os soldados recuar e deixar que os cavaleiros enfrentassem o inimigo. Eles continuaram a avançar. Em sua mente, Hearn viu a questão de por que havia um exército humano lá. Ele pensou em aproveitar a situação. Ele pensou nessa oportunidade e esfaqueou o comandante do Rei Demônio nas costas para retornar à sociedade humana. Um humano correu e gritou para a morte do Nightmare Vermelho, mas Ridlin facilmente agarrou a cabeça do homem e a esmagou. Hyun-suk ficou atordoado. Redron usou o 7º movimento de sua arte de combate, e então ele bateu o rosto do homem no chão, seguido imediatamente por uma onda de destruição explosiva, um ataque AOE que esmagou o chão e lançou o soldado humano no ar. Redrun então pergunta a Hyun-sok se ele está bem. Hyun-sok sauda-o cordialmente e responde afirmativamente, dizendo que ele partirá em breve. Acho que isso lembra ao nosso mestre de cerimônias que ele ainda está com o mais forte do exército do Rei Demônio. Desde que os humanos assumiram o controle, a área está a zumbar. Os soldados ergueram 2 bandeiras no centro para guiar os cidadãos do reino de Marriott e do Império Drossan a organizarem por conta própria. O soldado perguntou aos companheiros de cela de Hyun-suk se eram guerreiros. Ele respondeu que sim. Os guerreiros foram levados a um caminho diferente porque eram tratados de maneira diferente do que eram os prisioneiros comuns. Alguém apareceu e agradeceu aos guerreiros por terem vindo. É a azeitona mais suja. Ele é um homem de meia-idade com cabelos ruivos e barba. Ele era duque do Império Drazen e comandante das forças aliadas. Um soldado se aproxima de Olivan e lhe diz que a evacuação está concluída. Ele elogiou o soldado. Os soldados também lhe disseram que tinham convocado aqueles que se autodenominavam guerreiros. Com isso, Olivan ordenou que começasse. Todos os soldados receberam ordens para colocarem em posição. Logo depois, uma ordem foi transmitida para eliminar todos os soldados à frente. Enquanto isso, uma carruagem atravessa a floresta. Quando Yoon-jak se despede das aventuras de sua Second Life dos sonhos, ele fica triste. Ele olhou para Redlin sentado na frente dele e pensou em como Redlin derrubou as cabeças de todos os que os perseguiam para que eles não fossem mais perseguidos. Rachel tentou animá-lo, dizendo que tempos de crise são oportunidades. Ela sugeriu ir à sede e compreender bem a situação do exército do Rei Demônio. Hyun-jak respondeu que ela deveria calar a boca. Redlin falou de repente. Ele admitiu que estava apenas dormindo. Ele perguntou a Hyun-jak se ele tinha dito algo. Hyun-sok respondeu que não, explicando que ele estava apenas murmurando para si mesmo e que seria uma honra poder ir com Redrun. Redrun ficou emocionado e expressou quão feliz Hyun-sok estava por sentir-se assim. Ele disse a Hyun-sok que estavam quase no quartel-general do 3º núcleo e que ele deveria esperar.
Reed Run compartilhou que iria oficialmente recrutar Hyun-sok para o exército do Rei Demônio quando chegassem. Hyun-suk estava pálido, mas não tinha escolha senão dizer que era uma honra. Rachel também estava em pânico. No quartel-general, os guardas anunciam que Reedland está de volta e que eles devem abrir o portão. Reed Run diz a Hyun-sok para segui-lo, pois ele o levará imediatamente ao comandante. Reed Run disse que seria uma honra conhecer o comandante em breve e que suas sugestões não verbais indicavam o mesmo. Reed Run lembrou de ter cuidado com seu comportamento diante do comandante, a menos que quisesse morrer. Hyun-sok se lembrou de uma frase: se mantiver sua cabeça clara, até na cova do tigre poderá sobreviver. Hyun-sok recusou-se a desistir. Na porta do comandante, Reed Run se anunciou. Disseram-lhe para entrar. Hyun-suk ouve a voz de uma mulher, então ele se pergunta se o comandante é humano. O comandante está usando salto-agulho. Ela é uma mulher sexy, encostada em uma cadeira. Ela tem orelhas longas e unhas semelhantes a garras. Seus olhos estão cobertos, enquanto seu queixo e pescoço são de cores diferentes. Ela dá as boas-vindas a Hetoran, e ela nota que ele ganha mais músculos. A mulher chama-se Hermes, da terceira unidade da Legião do Rei Demônio. O comandante Riedran respondeu que sua beleza tornou-se ainda mais radiante. Hyun-suk corou porque ele não podia acreditar que uma mulher tão bonita fosse o comandante. Hermes agradeceu a Reedland por suas amáveis palavras. Yunik entrou em pânico internamente sobre o que ele deveria fazer. Ele se perguntou se ele também deveria elogiá-la por sua beleza. Reed Run expressou sua vergonha por não ser capaz de proteger a fortaleza. Hermes respondeu que era por causa do comandante da 8ª divisão e não por culpa de Reedland. Hermes acrescentou que ela já deveria ter feito um saco com a pele dele. Neste momento, Hyun-suk não conseguia respirar. Hermes acrescentou que o comandante da 8ª divisão voltou vivo como um perdedor. Hyun-suk sente uma enorme pressão, que é completamente diferente das pessoas que ele conhece. Ele apertou a primeira mão e escondeu o grau de seu tremor. Ela deixou o assunto e perguntou ao homem que ele trouxe. Ele relatou que era o Hyun-suk, o que ele relatou antes. Ele então declarou que o levou para o exército demoníaco oficial. Hermes se aproximou e comentou que é fofo. Ela deixou-lhe saber que estava ansiosa pelo desempenho dele porque ele era o gênio escolhido por Ryder Lang. Hyun-suk ficou em pânico, mas ele conseguiu responder que ele faria o seu melhor. Hermes comentou que, com o corpo de Xuan Shuo, ele não pode durar muito tempo no exército demoníaco. Ela perguntou a Reedland se concordava. Ele fez isso, acrescentando que as meias Hyun seriam devoradas por outros. Reed Run afirmou que a entrada humana no exército demoníaco não tem precedentes. Ele pediu permissão para treiná-lo pessoalmente, mas Hermes imediatamente respondeu não. Ela disse a ele que ele não podia perder tempo com humanos. Algo chocante aconteceu com o corpo de Hermes. Ela mudou. A cabeça dela é como uma flor, mas tem dentes e língua. Hyun-suk ficou atordoado. Ele a viu enfiar o braço na boca. Eventualmente, o rosto de Hermes voltou ao normal e ela segurava um cachorro preto nos braços. Ela diz a Hyun-suk que ele será designado como seu cuidador de animais de estimação. A criatura parece feroz. Hermes o apresentou como bobo, e Hermes achou que ele era realmente fofo. No fundo do coração, Hyun-suk quer saber que tipo de animal de estimação é esse. Ele se perguntou se Hermes sabia que não era um bastardo demoníaco do inferno. Além disso, na minha língua, bobo significa estúpido, e é por isso que isso me faz rir. Reed Run comentou que ele podia sentir uma força enorme nele, mesmo quando era um bebê. O Hermes ficou feliz que o Reedland o tivesse conseguido. Hyun-suk, por outro lado, parecia confuso. Hermes percebeu Hyun-suk, perguntou qual foi sua reação e o intimidou, ao mesmo tempo que perguntou se ele não gostou. Xianchu imediatamente respondeu que era uma honra tirar a pessoa bobo. Hermes ficou feliz em ouvi-la empurrar Bobo para ele. Ela sugere que Bobo está crescendo, então ele não deve esquecer de alimentá-lo, porque Bobo fica com raiva quando está com fome. Ela também compartilhou que atribuir um novo cuidador agora é muito trabalho, porque Bobo já comeu todos eles. Na casa de Bobo, Rachel é muito barulhenta porque ela fica surpresa ao descobrir que há uma nova missão heróica. Hyun-suk vaiou-a porque ela pode acordar Bobo. A janela do sistema mostra as missões do herói. Sua missão é sobreviver conquistando o carinho de Bobo e seus desejos de um futuro melhor. Esta missão dá 200 pontos de herói. Hyun-suk não consegue acreditar como ele agora conquistou o amor do animal de estimação de um comandante. A porta se abriu e um duende bateu à porta. Hyun-soo imediatamente cumprimentou esse goblin na mente de Hyun-soo. Embora haja um goblin como guarda que parece ser tratado como um lanche. Ele pergunta aos seus antecessores, e o goblin lhe diz que ele não o fez, já que todos eles estão mortos, e o goblin instruiu-o que, a partir de então, eles serão responsáveis por preparar uma refeição para Bobo. Henstock perguntou se isso era tudo. O goblin respondeu que sim. O goblin estava prestes a ordená-lo a se mover, mas uma sombra cobriu o goblin. Aquele é o Bobo, ele está lambendo a cabeça do goblin e parece muito sinistro. O goblin ficou assustado e ele imediatamente se escondeu e agarrou a perna de Hyun-suk.
Ele não esperava que Bobo acordasse, então ele imediatamente se ofereceu para deixar Hyun-suk cozinhar sua comida. O Hyun-suk está com raiva. Ele perguntou o que o Goblin estava fazendo, mas ele apenas lhe disse para calar a boca. Os Goblins sabem que um deles está prestes a morrer. Hyun-suk atira o Goblin em Bobo, enquanto diz ao Goblin que ele é quem vai morrer. Chanshu deu o lanche a Bobo, e Bobo ficou muito feliz. Ele deu uma mordida. Hyun-suk e Rachel observam Bobo desfrutar de sua refeição. Mais tarde, Rachel fica completamente histérica e é desesperadamente perseguida por Bobo. Ela pede ajuda, mas Hyun-suk simplesmente responde que eles não deveriam correr por muito tempo porque Bobo vai morrer de fome novamente. Hyun-suk percebeu algo. Há um item disponível, um osso extra grande. Este osso pode atrair monstros do tipo canadense. Ele encanta o monstro canadense e pode ser comprado com 30 pontos de herói. Hyun-suk ligou para Bobo e depois mostrou-lhe os ossos. Ele jogou o osso para fora e Bobo arregalou os olhos. Bobo conseguiu pegá-lo. A Rachel está exausta de voar por aí. Ela esperava que ele o encontrasse mais cedo. Hyun-suk se gabava de que seu cérebro não perdeu pequenos detalhes. Ele esperava que a tarefa fosse fácil, mas para sua surpresa, Bobo o atacou. Ele só tocou na bainha da camisa, mas então ele percebeu que um osso não era suficiente e que Bobo precisava de carne fresca. Rachel pergunta a Hyun-soo se ele quer levar Bobo para fora. Hyun-soo pensou sobre isso, e se ele não queria ser comido, ele estava sob pressão para pensar rapidamente. Bobo começou a mostrar suas presas. Hyun-soo pensou em uma palavra mágica que pode acalmar um cachorro irritado. Ele gritou para dar um passeio selvagem. Bobo mudou imediatamente e agora parece muito feliz. Bobo balançou o rabo e imediatamente foi abraçar Chanshu. Eles estão lá fora agora e Hyun-soo está à procura da cozinha. Ele não conseguia dizer por que caminho. Bobo é tão enérgico que Hyun-soo tem dificuldade em controlá-lo. Rachel olhou em volta, mas ela nem conseguia sentir o cheiro de comida. Ela viu um Goblin e sugeriu perguntar sobre ele. Hyun-soo aproximou-se do Goblin. O Goblin ficou confuso ao ver os humanos lá. O Bobo voltou a ser um eu selvagem. O Goblin estava assustado. Hyun-suk explicou que era a hora de caminhar de Bobo. O Goblin pergunta por que um humano está com Bobo. Bobo lambeu o rosto do Goblin. Hyun-suk diz a Bobo que ele não pode comê-lo. Hyun-suk explicou que estava cuidando de Bobo. Ele perguntou onde estava a cozinha. O Goblin respondeu que a cozinha estava à sua esquerda. Então ele saiu correndo. Hyun-suk e Rachel ficaram atordoados. Quando voltaram à consciência, eles começaram a rir. Eles ridicularizaram que o Goblin estava tão assustado que levantava a dúvida se ele era realmente um membro do exército demoníaco. Depois de rir, Chanshu estava pronto para ir à cozinha para encontrar carne. Rachel confirma para Hyun-suk que ele não cuidará de um cachorro para sempre se ele concordar com ela. Hyun-suk pergunta o que ela está falando, porque Hyun-suk ainda tem um sonho que ele quer realizar. Ele olhou para onde Bobo costumava estar, mas ele não estava mais lá. Hyun-suk estava pálido, e foi quando ele sabia que havia estragado. Ele gritou: "Onde está aquele cão?" Nosso mestre de cerimônias chorou porque sabia que o cachorro era um desastre, mesmo que ele apenas olhasse para longe por um momento. Rachel olhou ao redor, depois apontou para o lugar onde Bobo havia aparecido. Hyun-suk ficou aliviado e disse a Bobo o quanto ele estava preocupado. Bobo voltou feliz, mas não sem o sangue pingando da boca e o estômago cheio. Subitamente, ouviram gritos anunciando que o comandante Regis estava morto. Alguém pergunta quem fez isso e eles juram vingança. O Hyun-suk está congelado. Rachel aponta que Bobo é o culpado. Os Goblins aparecem e começam a fugir. Rachel pergunta se eles vão morrer. Hyun-suk mandou-lhe calar a boca e fugir. Em vez de latir, eles chegaram a um beco sem saída. Os Goblins amontoaram os humanos que assassinaram seu líder em um canto escuro. O Goblin arrogantemente descreveu como iria segurar o braço humano como uma coxa de frango. O outro Goblin lamentou que gostaria que o comandante não tivesse sido completamente digerido, curiosamente especulando sobre seu sabor. Outro Goblin sugeriu rasgar tanto o cão quanto o homem, e eles separariam as duas partes. Hyun-suk tentou se concentrar e levantar o espírito. E então ele gritou como ousas. Nosso filho já é superado em número e precisa improvisar imediatamente. Ele questionou se tinham noção de quem era destemido, e em seguida ergueu Bobo. Os Goblins estão confusos porque todos acham que é apenas um monstro. Quando eles disseram isso, a raiva de Hyun-suk aumentou e os repreendeu. Ele diz a eles que o cão fofo, mas mortal, é ninguém senão Bobo. Os Goblins lembraram que era o animal de estimação do comandante Hermes, mas negaram. Eles acham que é apenas um truque humano, mas alguns também temem que Hyun-soo possa estar dizendo a verdade. Hyun-soo pergunta como eles não conseguem dizer quem é Bobo. É uma pena que os Goblins estejam confusos com o comportamento desse ser humano. Hyun-suk diz a Bobo para ativar seu modo besta, o que Bobo faz. Bobo é como uma fera feroz, babando quando vê a comida na sua frente. Hyun-suk disse ao Goblin que era de fato Bobo.
Então ele disse a Bobo para morder o Goblin. Ele rugiu e depois saltou sobre o Goblin. Bobo mordeu o pequeno Goblin e o sangue espirrou. Hyun-suk olhou e comentou como um cachorro sem focinho estava sangrando. Só restam ossos daquele duende. Hyun-suk pergunta se alguém ainda suspeita de Bobo. Os Goblins pedem desculpas e explicam como eles não sabiam que era Bobo. A janela de sistema surge e informa Hyun-suk que, com seu charme considerável, ele dominou muitos demônios. Seu atributo oculto de carisma teve um aumento. Hyun-suk está exultante por ser honrado. Uma pessoa aparece atrás de Hyun-suk, se perguntando por que há tanto barulho lá fora. Era Hermes, e ela percebeu que a razão era que um novato adorável estava lá fazendo coisas engraçadas. Hyun-suk estava pálido no escritório de Hermes. Hermes se diverte com como Hyun-suk usa seu nome e Bobo para sobreviver. Hyun-suk se curvou e admitiu que cometeu um grande crime. Hermes estava confusa porque estava fazendo elogios. Ela disse que Hyun-suk estava sozinho afinal, pois era inteligente e corajoso, diferente dos idiotas ao seu redor. Hyun-suk hesitou em responder. Muito obrigado. Hermes detalha que o exército demoníaco resolve tudo pela força, o que gera muitos problemas. Hyun-suk pergunta que tipo de problema é, e ela responde que ele vai descobrir em breve. Ela novamente perguntou se ele havia pensado em se tornar um executivo. Hyun-suk está confuso porque ele acha que suas habilidades são muito baixas, mas Hermes responde que ela não pode deixá-lo continuar usando seu nome e Bobo. Ela o informou de que o exército demoníaco tinha uma batalha decisiva e deixou-o derrubar a patente do oponente. Ela diz a ele que ela vai aguentar por um mês, mas depois disso, ele deve vencer contra o adversário de sua escolha, e ela estende sua proteção por um mês para cada vitória que ele ganha. Se ele subir a escada aos poucos, talvez seja um comandante de batalhão e útil na hora certa. Hyun-suk perguntou o que aconteceria se ele perdesse. Ela respondeu que ele não seria capaz de morrer em paz. Ele gostaria de ter morrido na batalha. Hyun-suk não tem escolha, a não ser aceitar, pois ela ameaça claramente matá-lo se ele disser não. Hermes chegou a escolher a posição do adversário. Rachel responde que ela parece estar se despedindo dele daqui a um mês. Ele a chamou para isso, especialmente quando ela disse que seu talento potencial era de nível SSS. Rachel pergunta se ele não sabe o que potencial significa. Ela disse a ele que era uma possibilidade, mas não uma força definitiva. Ele aponta que ela é uma fada, mas ela nem sequer torce por ele. Hyun-suk percebeu algo. Sangue na porta. Ele quer saber se é de fato a cozinha. Ele abriu a porta lentamente. Ao ver Hyun-suk, o monstro lá dentro respondeu que ele deve ser o humano que seu comandante disse. O monstro vermelho semelhante a um ogro se apresenta como Kulkin, que é o cozinheiro do exército demoníaco. Ele perguntou o que trouxe Hyun-suk para cá. Hyun-suk não entrou na cozinha e respondeu que queria comprar alguns lanches para Bobo. Kulkan percebeu que o cuidador de Bobo havia mudado novamente. Em seguida, ele rejeitou o pedido de Hyun-suk. Hyun-suk não esperava isso. Kurhan não vê nenhuma razão para ajudar a humanidade. Ele acrescentou que a única ordem do comandante Hermes era não colocar as mãos nele. Hyun-suk pergunta se há uma maneira de resolver o problema, especialmente porque é para Bobo. Kulhan disse que se Hyun-suk realmente queria carne, Kulhan estava dizendo que Hyun-suk tinha que caçar sozinho, como outros goblins, para obter a carne. Os goblins estão cortando goblins na mesa. Hyun-suk ficou pálido em sua mente. Aqueles goblins pareciam mais com açougueiros do que cozinheiros, e ele não sabia o que ele disse quando disse que iria caçá-lo sozinho. A próxima coisa que sabemos é que Hyun-suk está a enfrentar um javali enorme e feroz. Disseram-lhe que seria o jantar dele esta noite, então ele tinha que matá-lo. Parado lá, Hyun-suk pensou em como ele havia chegado a essa posição. O javali já matou o Morgan. Chamam-lhe caça, mas os javalis não fazem nada além de carregar sem parar. Os cozinheiros juraram vingar o Morgan. Hyun-suk comentou que ele não sabia quem iria jantar. Rachel perguntou o que eles deveriam fazer e sugeriu correr. Hyun-suk responde que ele não pode escapar de uma multidão desse tamanho, mas não pode negar o quão perigoso ele é. Ele decidiu se mudar. O Kulkan chamou-lhe. A intuição de Hyun-suk o leva a responder que ele irá a seguir, mas Kulkan diz que não é necessário porque a caça acabou. Hyun-suk ficou surpreso porque ele sempre pensou que eles estavam apenas cobrando cegamente. Ele queria saber como eles fizeram isso. O Goblin relatou a Kulkan que 12 pessoas morreram na cabeça de Hyun-suk e muitos feridos. O dano era muito grande. Kulkan respondeu dizendo que era incrível e que eles iriam continuar a caçar a próxima presa. Depois de uma breve pausa, Hyun-suk percebe que Kulkan não se importa quando os cozinheiros estão ocupados. Hyun-suk diz a Rachel que ele pensou sobre isso e que fugir não é mais uma opção. Rachel pergunta se ele vai caçar monstros com eles. Hyun-suk respondeu que não, ele não tinha razão para fazer isso. Hohenstock está pensando sobre isso e compartilhou que o stat só aumenta quando ele subir, então isso significa que ele só precisa de X para subir.
Rachel concordou com ele, mas perguntou onde ele poderia encontrar pontos de XP nesta situação. Hyunstock perguntou descaradamente se ele ainda ganharia pontos de XP ao atingir o golpe final. Rachel respondeu que sim e comentou como foi desleixado. Hyunstock ficou motivado por sua resposta. Ele agradece-lhe e diz que eles vão começar a agir. Ele sabe que ele não tem muitas opções e que ele deve se tornar mais forte dentro de um mês, já que o comandante provavelmente é verdadeiro e Hyunsuk se aproxima de Kulkan. Kulkan admitiu que acreditava que Hyunsuk fugiu. Hyunsuk responde que ele nunca faria isso, mas em sua mente, parece que Kulkan lê sua mente. RMC indicou sua intenção de se juntar à próxima caça como membro do exército de demônios valentes. Kulkan olhou para ele. Isso deixa Hyunsuk nervoso. Ele pondera se está cruzando limites ao fazer isso, embora saiba que Kulkan gosta, mas Kulkan responde com um sorriso afirmativo. Hyunsuk agradeceu enquanto elogiava ele. Surpreendentemente, Kulkan o atribuiu para liderar a próxima caça. Kulkan disse-lhe que, para eles, o líder era a posição mais honrosa. Normalmente, eles não deixam um novato lá, mas ele é um caso especial. Humildemente, Hyunsuk disse ao cozinheiro que ele não ousava enfrentar o demônio nobre e que outros cozinheiros poderiam protestar se assumisse a liderança. Kulkan só deu-lhe um polegar para cima. A conversa foi interrompida por uma chamada urgente para o cozinheiro. Kulkan perguntou o que estava errado. O cozinheiro respondeu que havia uma invasão de monstros. Kulkan ouviu o grito do monstro. Este é um sinal que um Ulan ouviu. Hyunsuk perguntou se eles estavam em perigo. Kulkan respondeu que não realmente, mas compartilhou que a carne de Ulan não era boa. Kulkan segurou a faca e instruiu todos a pegarem armas para caçar Ulan e adicionar um ensopado Ulan ao jantar. Hyunsuk viu isso como uma chance. Ele só precisa chegar perto e receber o golpe final. A Rachel deu-lhe algo. A janela do sistema mostrou que sua saúde e força aumentaram ligeiramente por 3 minutos. Rachel responde confiantemente que ele não precisa agradecê-la, mas em vez de ser grato, Hyunsuk dorme com ela enquanto reclama que ela não usou isso nele antes. Hyunsuk correu para pegar o golpe final e, ao fazê-lo, queria se fazer pensar mais sobre as coisas. Ele se lembrou do seu sonho. Senhora nobre loira, nada mais, nada menos. 5 crianças que parecem coelhos. Ele está a correr mais rápido. Ele estava se preparando para atacar enquanto pensava no que precisava proteger. Tudo isto para a sua aposentadoria. Os nossos filhos não vão morrer novamente como falhados virgens. Ele está realmente motivado agora. Ele deu um soco na urina que morreu, fazendo com que ele se levantasse. Existem várias janelas de notificação e apenas um assassinato. Ele ficou surpreso ao ver que o golpe final subiu 4 níveis. Com sua velocidade, ele pode chegar ao nível 20 em um dia. Ele está feliz agora. Ele pode finalmente se tornar mais forte. Depois de um tempo, um cozinheiro trêmulo se aproximou da urina morta. Levantou a faca de açougueiro, mas Hyunshi fingiu que o cotovelo escorregou e bateu no chefe com o cotovelo. Ele sorriu malvadamente. Quando anunciou que os últimos golpes do mundo eram dele, ele era como um louco. Alguns minutos se passaram e mais vários monstros assombraram. Rachel perguntou-lhe se eles terminaram agora. Ela parece exausta. Hyunsuk elogia seus robôs Buff. Eles matam cada monstro e o chefe parece ter terminado o abate. Mas quando ele verificou, os cozinheiros já estavam comendo. O cozinheiro até pediu uma porção maior. Hyunsuk ficou atordoado. Kulkan chamou sua atenção e perguntou o que ele estava olhando. Hyunsuk pergunta ao cozinheiro se eles podem comer comida do exército assim. Kulkan disse a ele que isso faz parte do privilégio de um cozinheiro, especialmente porque a carne do monstro se deixa ruim depois de um tempo. Kulkan respondeu que era uma excelente oportunidade para soldados comuns como eles conseguirem comer carne perfeitamente fresca. Ele compartilhou que a deliciosa carne é sua razão para viver. Hyunsuk tinha muitas perguntas na cabeça, como quais privilégios ou por que não tinham um sindicato. O chefe deu-lhe a carne. Ele merece-o porque é um guerreiro. Cortar as meias hesitou em aceitar. Ele olhou para a carne e pensou em como os cozinheiros arriscaram suas vidas para comprar aquele pedaço de carne. Ele deu uma mordida. Ele percebeu que a carne em si não era tão ruim. Há um cheiro forte, mas acrescenta o sabor. No final, a carne estava insípida e sem gosto. Ele pensou que se fosse vendido na Coreia do Sul, não duraria muito. Ele pensou em como os cozinheiros arriscaram suas vidas para comer alguma carne desleixada. Ele se perguntou o que aconteceria se ele cozinhasse melhor do que isso. Nosso filho acabou de perceber que ele pode controlá-los conquistando o seu favor. Então ele se torna um deus da cozinha. Ele abriu a loja dos heróis. Rachel ficou surpresa com seu comportamento. Hyunsuk comprou os brinquedos do bobo e faltam 70 pontos. Ele gastou todo o seu dinheiro em uma determinada habilidade. Em seguida, ele escolhe um item. Brilhava nas mãos dele. Rachel estava curiosa para saber o que ele tinha comprado. Ele tinha um motivo para mostrar aqueles demônios estúpidos.
Hyun-Sok agora possui um nível de habilidade culinária F, que exige 50 pontos, e o item é um tempero com MSG adicionado, necessário 20 pontos. Este é o auge da culinária coreana. Rachel o repreendeu por comprar sal. Hyun-Suk advertiu-a para ver a imagem maior que ele lhe mostrou, porque é melhor ver do que ouvir. Ele explicou a ela como o sal brincaria com sua língua com seu sabor. Hyun-Suk salgou a carne e estava pronta. A carne cheira bem e é suculenta. Hyun-Suk considera-se um deus do novo mundo. Ele entregou a carne ao cozinheiro. Kokin desceu porque agora está cheio. Ele perguntou se poderia comer mais tarde. Hyun-Sok insiste em como ele colocou seu coração e seu coração. Ele exagerou sobre como o grande Kulkan teria morrido sem arrependimento se ele tentasse. Kulkan decidiu dar uma mordida. Ele reparou no cheiro. Kulkan lembrou de sua infância. Naquela época, ele era muito introvertido. A mãe dele costumava perguntar-lhe se ele queria carne para jantar. Pensando nela, ele derramou lágrimas. Depois disso, Hyun-Sok trouxe para casa um saco de carne. O chefe lembrou que a frescura pode ser mantida por 2 dias e que se Hyun-Sok precisar de mais, ele é bem-vindo para vê-lo novamente. Na casa de Bobo, Hyun-Suk abre a porta. Bobo correu em direção a ele. Essa surpresa fez com que os olhos de Hyun-Suk inchassem. Ele imediatamente deu a carne. O humor de Bobo instantaneamente ficou feliz. Hyun-Soo encoraja Bobo a aproveitar ao máximo. Rachel não pôde deixar de comentar sobre como Hyun-Soo agora se tornou dono de cachorro. Shanshu tirou tudo na bolsa e Bobo estava muito feliz em comer. Haesok até disse ao Bobo que pode trazer mais amanhã. Isso aumentou muito a afinidade de Bobo. Dessa forma, eles completaram a missão heróica e ganharam 200 pontos heróicos. Como Hyun-Suk planejou. Rachel percebeu que ele tinha feito a tarefa. Hyun-Sok expressou sua confiança agora. Ele economizou 200 pontos de herói como fundo de emergência. Ele agora tem um monte de pontos de bônus. Rachel olhou para sua tela e apontou para algo que poderia aumentar seus atributos. Ela perguntou-lhe por que não o usava. Hyun-Sok argumentou que ele não iria usá-lo porque ele não sabia o que ele faz, e ele mencionou que isso foi porque algum idiota pulou o tutorial. Rachel respondeu que ainda podiam fazer isso. Rachel começou a explicar. Basicamente, Hyun-Suk pode usar pontos bônus em 4 atributos básicos: força, resistência, agilidade e mana. A força aumenta sua força, a resistência aumenta sua resistência e tenacidade, a agilidade aumenta seus reflexos e agilidade, e o mana é a magia de sua imaginação. Hyun-Suk perguntou o que é charme. Rachel diz que é um atributo oculto, então ele não pode usar pontos bônus para melhorar. A única maneira de conseguir isso é através do treinamento correto. Ela sugeriu que eles fossem médios. Hyun-Suk é cético porque ele acha que é melhor apenas aumentar a força. Rachel ficou surpresa com essa ideia. Pode ser assim no início, mas no final, o mana é muito importante, ela explica. É óbvio que um corpo com mana aprimorado é mais poderoso do que um corpo com treinamento muscular puro. Hyun-Soo ajusta seu ponto de vista e pergunta a Rachel se está tudo bem em fazer isso. Rachel respondeu que não era ruim. Ela então lhe instruiu a ir à loja e comprar os itens básicos para o controle de mana. Hyun-Suk perguntou o que é o controle de mana. Ela explicou a ele que é como ensinar a controlar seu próprio mana. Ela estimou que tinha cerca de 100 pontos de herói. Hyun-Suk procurou na loja, mas não havia. Rachel ficou surpresa porque era um item comum nas lojas. Hyun-Suk expressou sua decepção. Ele acha que ela vai ajudar no final. Ele até perguntou como ela era tão inútil. A Rachel insistiu que devia estar lá. 3 semanas depois, Hyun-Suk já havia atingido o nível 100. Demorou mais do que imaginava. A Rachel disse que o limite máximo de experiência aumenta com seu nível. Hyun-Seok quer saber se existem heróis que trabalham tão duro quanto ele. Rachel diz a ele que ele já é um sinal, uma cura. O Hyun-Seok não parece certo. Ele a esmagou enquanto lembrou quantas vezes ele quase morreu naquele dia. Rachel explicou que geralmente leva meio ano para atingir o nível 100. Ela tristemente diz a ele que deseja ser amigável, mas Hyun-Suk explica que ela solicitou isso. A porta está aberta. Um Goblin liga para Hyun-Suk e lhe diz que o comandante quer encontrá-lo no escritório de Hermes. Ela dá as boas-vindas a Hyun-Suk e comenta que ele parece melhor do que da última vez e que ele também está se tornando mais forte. Ela viu o seu mana dobrar. Hyun-Suk responde que faz o seu melhor para enviar carne de altíssima qualidade para Bobo todos os dias, mas Reis observa que ele está se tornando muito forte. Ela perguntou se era devido à hierarquia dos heróis. Hyun-Suk é apanhado de surpresa, e Hermes sabe que ele é um herói. Ele quer saber quando ela soube. Ela disse a ele para não se surpreender, pois ela tinha conhecimento desde o primeiro encontro. Ele perguntou como ela fez. Ela respondeu que foi porque conheceu alguém que realmente apreciava heróis. Ela pergunta por que ele acha que ela o chamou para lá. Hyun-Suk tentou pensar. Ele trouxe à tona sua batalha. Hermes questionou se ele lembrava da promessa deles. Ele respondeu que sim.
Ela perguntou novamente se ele era e perguntou por que ele estava assim. Remis transformou-se em um monstro comedor de flores. Ela estava zangada e tinha um problema com a rapidez com que ele subiu. Ela disse-lhe para trabalhar mais se ele não quiser morrer. É tudo para o entretenimento dela. Hyun-sok recordou como a plateia ficou eufórica, não por shows espetaculares ou triunfos absolutos. Isso é quando há uma forte reviravolta na trama. Ele sabe que ela escolheu alguém que ele nunca poderá derrotar e espera que as chances sejam contra ele. Já que ele recebeu o aviso, isso significa que ele não tem hipótese. Rachel gritou e questionou quais eram suas intenções. Ele a acalmou e deixou-o pensar. Hyun-suk disse que é melhor conhecer o adversário antes de lutar. Ele precisa analisar a força do adversário. A Rachel argumenta que ele só tem nomes. Ela perguntou como ele viu o rosto claramente. Ele respondeu que queria comprar uma coisa na loja de heróis. É chamado de medidor de potência de combate. Este item mede a força, resistência, agilidade e mana do alvo. Precisa de 50 pontos de herói. Hyun-suk planeja usá-lo para medir níveis de potência e treinar com chefes com níveis de potência semelhantes. Rachel suspira e zomba dele por ser inteligente apenas naqueles momentos, mas Hyun-suk responde que é melhor do que sempre ser inútil. Eles verificaram a capacidade de combate da Rachel e é 375. Ela não conseguia dizer se era alto ou baixo, então ela sugeriu medir o Hyun-sok. Hyun-sok deu as coisas para Rachel, mas Rachel ficou confusa. Ele perguntou se ela não tinha visto nada. Rachel não podia acreditar no que estava vendo. Ela respondeu que a coisa deve estar quebrada, porque ela não conseguia pensar em razão pela qual ele fosse melhor que ela. Hyun-sok tem um poder de 1560. Hyun-sok simplesmente perguntou se ela tinha certeza de que ela não era a mais fraca dos dois. Desde que tinha um poder de 10.000 há um mês, Rachel estava deprimida. Hyun-sok perguntou se não havia nada de errado com isso. Eles verificaram a força do bobo, e o bastardo tem 47.422. Rachel sentiu ainda mais dor sabendo que ambos eram mais fracos que o cachorro. Curiosamente, Hyun-sok acredita que as raças de cães são polidas. Então ele saiu do lado de fora e verificou os níveis dos outros orcs. Ele observou que as criaturas mais fracas eram goblins, enquanto as outras criaturas tinham atributos similares aos dele. Alguém anunciou a chegada do Capitão Bulkman e todos saudaram. O capitão avança por Hyun-suk, que percebe que o capitão possui uma força de 1.400. Ele notou que cada pessoa com uma força superior a 10.000 é pelo menos um comandante. Hyun-suk confirma para Rachel que seu oponente é um líder de pelotão. Rachel confirmou e disse o nome dele, Kirkin. Dizem que ele é um orc com cabeça de porco. Hyun-suk mencionou que um líder de pelotão deveria ter cerca de 3.000 tropas, então poderia haver uma chance se for atualizado. Ele procurou o cara e ele o viu, e a força do cara foi medida em 671 forças. Basicamente, Rachel disse a Hyun-suk para ir para o inferno. Hyun-suk recebeu uma missão de herói. A janela do sistema mostra que suas chances de vitória contra o porco são quase zero. No entanto, é sua força não desistir em situações desesperadoras, então ele terá uma chance. Ele deve aumentar sua capacidade de combate para 3.000 em uma semana. A recompensa é de 300 pontos de herói. Hyun-suk comentou que o momento da exploração foi perfeito. Isso até o fez pensar se ele estava a espioná-lo. Ele aceita o desafio, pois é uma questão de vida ou morte de qualquer maneira, e ele decide ir atrás de seu observador ou Hermes. Hyun-suk tem uma motivação para sobreviver. Na manhã seguinte, Hyun-suk anuncia sua chegada na cozinha. O Kulkan pediu-lhe para entrar. Kulkan notou seus óculos e comentou que o projeto era interessante. Ele perguntou onde Hyun-suk conseguiu isso. Hyun-suk simplesmente respondeu que viu alguém usando-o, então ele comprou um também. Kulkan perguntou se essa é uma tendência entre as gerações mais jovens. De qualquer forma, Hyun-suk recebeu ordens para se preparar para a caça. Hyun-suk verificou a força de Kulkan e viu que era 3.530. Ele quer saber por que é tão alto. Este não é o poder de um capitão comum, e não é só ele. Hyun-suk percebeu os outros cozinheiros. Devido ao combate constante contra feras demoníacas, sua eficácia é extremamente alta. Hyun-suk percebeu que ele poderia sentir seu nível se ele jogasse contra alguém de força semelhante à de Kirkin. O Hyun-suk fez o Kulkan discutir com um dos cozinheiros. Ele mencionou que depois de adquirir mais conhecimento, desejava ser uma ajuda ainda maior. Kulkan respondeu que ele era forte o suficiente para ser humano, então não havia necessidade de se apressar. Hyun-suk sutilmente ameaçou Kulkan dizendo que se ele não permitisse que ele comesse a carne sozinho. Kulkan mudou de ideia e perguntou com quem ele gostaria de lutar. Depois de um tempo, os cozinheiros perguntaram o que estava acontecendo, e quando era quase a hora de caçar, eles encontraram Hyun-seok lutando contra Golbakem. Eles queriam saber se Hyun-suk morreria naquele dia. Alguns goblins não gostam porque gostam de cortar a carne das meias. A força de Gorbachem é exatamente 2620. Os goblins planejam matar Gorbachem.
Culkin ouviu-os e calou-os. Culkin lembrou Gorbachev para não matar as meias cortadas de qualquer maneira. Ele disse-lhe para fazer o mínimo e não exagerar. Gorbachev parecia estúpido, mas disse que entendeu. Mas é óbvio como Culkin duvida de sua resposta. Eles começaram a discutir. Hyun-soo ficou irritado. Gorbachev lembrou a si mesmo de não matar Hyun-soo. Hyun-soo correu para a frente. Gorbachev deu-lhe um soco, mas ele evitou. Hyun-sok percebeu como sua primeira vez dependia do instinto. Hyun-soo ataca Gorbachev novamente. A batalha era familiar para Hyun-soo e era algo que ele sempre ganhou. Eles declararam o vencedor. Meias sábias. Os Goblins não podiam acreditar que Gorbachev tinha perdido. As coisas aconteceram tão rápido que algumas pessoas não viram o que estava acontecendo. Hyun-sok mal pôde acreditar como Gorbachev foi derrubado por um chute simples. Ele começou a acreditar que tinha uma chance real de vencer. No lado norte da grande floresta do Castelo Negro, Xuan-Shu ainda estava pensando em como chutou um orc com atributos de força duplos. Ele não conseguia deixar de pensar que a eficácia no combate é relativa e nada é absoluto. Ele acreditava que se ficasse um pouco mais forte, conseguiria facilmente vencer a batalha que se aproximava. Um Goblin informou a Culkin que havia uma grande quantidade de Talus à frente. Culkin comentou como isso era irritante. Ele perguntou se faziam parte do território do Talar. O Anzak perguntou o que deu errado. Ele questionou se era por causa do gosto ruim do Talus. Gulkan respondeu que sua carne não tinha um gosto tão ruim, pelo contrário, sua medula óssea era uma iguaria, mas o Talus era gregário. Eles têm instintos maternos particularmente fortes, por isso podem causar muitos problemas se mexerem com os filhotes. Hyun-suk pensou que a caça iria acabar aqui. Kulkan decidiu caçá-los porque sua carne era deliciosa. Kulkan ordenou que todos atacassem, pois eles teriam carne de taras como lanche do dia. Ele ordenou a todos que não deixassem nenhum taras escapar e os massacrassem vivos. O monstro parece uma aranha com uma caveira no corpo. Hyun-suk fingiu ter empurrado um Goblin acidentalmente. Ele aproveitou a oportunidade para fazer um golpe final e ganhou pontos de experiência. Depois de algum tempo, eles recolheram vários pedaços de Talus. O Tin-Sok matou o último e ele subiu. Rachel o elogiou como profissional e roubou o golpe final. Hyun-sok aceitou os elogios e compartilhou que é por isso que ele gosta de trabalhar na cozinha. De repente, Han-sok sentiu uma forte pressão ao seu redor. Ele estava confuso, o que o fez virar. Então alguém gritou que a rainha do Talon estava aqui. Ela ficou realmente zangada, porque viu uma pilha de ossos completamente mortos. Ela rugiu. Hyun-sok ficou curioso para saber o quão forte ela era e deixou todo mundo fazendo barulho. Quando ele usa os óculos, isso mostra como o poder pode ser imensurável. E o assustador é que eles simplesmente massacraram seus filhos sem piedade. Hyun-sok se virou apressadamente e perguntou ao chefe o que eles deveriam fazer, mas seus olhos saliam quando ele viu o chefe fugir. O cozinheiro anunciou que sairia vivo e depois se encontraria novamente. Hyun-suk pensou no quão irresponsável esse hooligan era. Um barulho alto chamou a atenção de Hyun-suk. Alguém ordenou que todos se dispersassem. Os goblins fracos estão sendo massacrados. Encontrei o chefe. A rainha suprema estava furiosa. Ela gritou alto. O som era tão alto que Hyun-suk teve que cobrir os ouvidos e suportar isso. A Rachel pediu-lhe para olhar para trás. Ao se virar, ele observou centenas de indivíduos extraordinariamente altos correndo em sua direção, inclindo até a rainha mais alta. Claro, os nossos rapazes correram o mais rápido possível. Enquanto isso, outros goblins também gritaram por ajuda. Hyun-suk sabe que se ele parar por um momento, ele está morto. Gritos e mendigos ecoavam. Eventualmente, Hyun-suk chega a uma caverna. Ele quer saber se é seguro. A Rachel disse que estava vazio. Ela fez uma verificação profunda em seus sentimentos antes. Hyun-suk, embora cético, acredita que é mais seguro do que na floresta, onde está exposto em todas as direções. Ele percebeu que a caverna era profunda. Ele perguntou a Rachel se era uma caverna natural, mas ela não sabia. Ela também percebeu o quão alto era a caverna. Ela disse que era grande o suficiente para que a rainha do Talos entrasse. Um pensamento passou pela mente de Xianshu. Ele viu um líquido viscoso ao lado dele. Rachel disse a ele que este não poderia ser um esconderijo de Talos porque o cozinheiro lhes disse que não havia um grupo de Talos na área. Mas o líquido pegajoso incomoda a imersão picada. Queria saber se eram todas teias de aranha. Então ele viu os ovos. Ele percebeu que devia ser um ninho talar. Ele sabia que esse lugar não funcionaria, afinal. 2 olhos verdes surgem. Hyun-suk saiu quando decidiu sair. Um Talos totalmente adulto perseguiu-o. Ele correu o mais rápido possível. Rachel pergunta se eles estão no caminho certo, mas ele não sabe porque também é sua primeira vez lá. Ele sentiu que pisou em alguma coisa. Por causa do pânico, Hyun-meia escorregou e caiu. Ele colocou a mão em qualquer coisa que pudesse ser usada como arma e atirou em direção ao Talos. O Talos foi atingido no peito. Ele pegou o ovo.
Hyun-soo percebeu como ele parou de atacar. Provavelmente se distraiu enquanto apanhava os ovos. Ele perguntou a Rachel por que o Talos estava assim. Rachel imaginou que o Talos deveria ter apreciado o que ele jogou para ela, dado que era redondo, úmido e suave. Ela observou que parecia com o ovo de Talos. Hyun-soo tem uma ideia e ele pega outro ovo enquanto diz a Talos que ele não vai mais comer o lixo dele. Talos entra em pânico quando Hyun-suk sabe que sua estratégia está funcionando. Ele posou e arremessou os ovos. O Talos tentou agarrá-lo apressadamente. Rachel notou que seu físico estava em outro nível, talvez porque era um monstro. Ela pergunta a Hyun-suk qual é a próxima escolha. Hyun-suk perguntou-lhe quais eram as opções quando ainda havia mais de 100 ovos na área. Hyun-suk até teve a coragem de provocar Talus quando o ovo se rompeu, dizendo a Talus que ele poderia fazer ainda melhor do que Talus. Hyun-suk ordena que Rachel lhe traga um ovo, mas ela lhe diz que é o último. O Hyun-suk estava pálido e sabia que havia estragado tudo. Talus rugiu fortemente e avançou em direção a eles. Hyun-suk ordenou que Rachel lançasse um buff rapidamente. A rainha do Talon está furiosa. Hyun-suk sabia que tinha se esgotado tentando pegar o ovo. Ele lembrou a si mesmo que se concentrasse e ele venceria. A rainha Talis correu em sua direção. Hyun-suk preparou seu golpe fatal. Chama-se Lente de Reencarnação Celestial. Em vez de fugir, nosso garoto enfrentou o monstro de frente e seu ataque caiu no chão. O Talis foi derrotado. Várias janelas do sistema apareceram informando-o de que havia sido atualizado. Rachel perguntou se ele estava bem. Hyun-suk respondeu que ele não fez isso porque ele sentiu que estava prestes a morrer naquele momento. Ele a convidou para outro lugar. Hanstock fica surpreso ao descobrir que Rachel também pode usar magia de cura. Ele disse o quanto vale a pena investir em pontos de mana. Rachel explicou que sua magia não era tão milagrosa, pois geralmente ela apenas conseguia parar o sangramento. Ele acrescentou algumas estatísticas e decidiu voltar. Atualmente, Hanstock está no nível 108, força 56+2, agilidade 53+2, resistência 55+2, mana 53+2 e carisma 27. Hanstock está se sentindo bem agora, porque seu maná e outros atributos estão agora equilibrados. Ele ainda não sabe como usá-lo corretamente, mas vê isso como um investimento para o futuro. Surpreendentemente, alguém na caverna reconheceu a voz de Hanstock. É o Kurhan, que está feliz por saber que Hanstock saiu vivo. Hanstock perguntou-lhe por que estava lá. Culkin compartilhou que ele entrou depois de ver uma caverna enquanto escapava, mencionando que todos tiveram sorte, mas congelou ao perceber que era o covil mais elevado. Ele viu algo no chão. Hyun-suk revelou que este é o ovo do Talos, e é onde ele põe os ovos. Os olhos de Culkin brilharam quando ele ouviu que eram os ovos de Talos. É um alimento raro e super delicioso que só um alto funcionário pode sonhar em possuir. Hyun-suk gritou com ele para animá-lo porque eles precisavam sair de lá. Culkin respondeu, como ele esperava que a rainha Talos, que acabou de caçá-los, já estava na caverna. Ele acrescentou que precisava de um nível de comandante de divisão ou acima para pegar a rainha do Talos. Portanto, comer ovos é sua última refeição. De repente, ouviram alguém na porta. Os goblins chegaram e viram o cozinheiro. Culkin reconhece aqueles que mal conseguiram. Ele disse-lhes que tiveram sorte de provar os ovos. Punesuk se perguntou se esta seria realmente sua última refeição. Ele se recusou a deixar isso acontecer, especialmente quando ele ainda não havia comido os 5 acompanhamentos que sua esposa mandou. Punesuk recusou-se a morrer em vão num lugar assim. Ele também estava determinado a sair desta vez. No gabinete de Hermes, alguém cumprimentou o comandante. Ela comentou que ele estava tão rígido e formal como o habitual. Ela perguntou cautelosamente se ele havia completado a tarefa que lhe foi dada. Redlin relata que ele conseguiu capturar com sucesso o próximo teste de santo do Império Divino como instruído. Ela estava orgulhosa de Redlin. Ele rompeu aquele culto fanático em apenas 3 semanas. Ela deu um tapinha na cabeça dele, o que fez Redlin corar. De repente, alguém bateu na porta. Ela disse a eles que eles interromperam um grande momento. O Goblin informa-lhe que houve um relatório urgente de que os cozinheiros saíram para recolher ingredientes desde o acidente. Hermes respondeu que isso acontece com frequência diária. Ela perguntou por que estava fazendo barulho. O Goblin relatou o quão grande era a escala. Explica que a Rainha Suprema apareceu de repente, e que agora a maioria dos cozinheiros, incluindo o chefe Kulkan, estão mortos ou desaparecidos. Hermes perguntou sobre Hyun-suk. O Goblin relatou que ele estava desaparecido. Redlin ouviu a frase, e a ideia não era adequada para ele. Enquanto isso, dentro da caverna, os Goblins brindam com ovos. Já estão a comemorar a sua morte. Culkin também se despediu deles. Hyun-suk deu-lhe um soco na cabeça para que ele se controlasse. O que diabos diz a expressão do Culkin? Hyun-suk responde que ele parece estar sob um feitiço maligno, então ele o acordou com uma arma secreta. Hyun-suk tem um novo projeto chamado Beast Encyclopedia Demonic Beast Edition.
Esta é uma enciclopédia de monstros e feras que contém informações úteis sobre quase todas as feras demoníacas. São necessários 50 pontos de herói. Ele procurou Talos, um monstro gregário do tipo aranha com pernas particularmente fortes. Para derrotar o Talos, eles devem atingir áreas mais fracas, como o tronco e a cabeça. Os fluidos corporais do Talos são altamente inflamáveis e seus ovos contêm um líquido inflamável como uma bomba. A caverna criada com a saliva de Talos também é fraca contra o fogo, então ele deve ter cuidado para não usar magia de fogo dentro dele. Hyunso pergunta a Kulhan se ele usará magia de fogo. Kulhan respondeu que ele poderia, mas apenas com coisas básicas como disparar chamas. Kulhan suspirou e disse a Hyunsuk para desistir. Ele disse a ele que a carapaça do Talos não era algo que sua magia poderia queimar facilmente. Hyunsuk responde que está tudo bem porque ele não planeja queimar o Talos. Hyunsuk reúne todos e lhes diz que ele tem um plano. Ele diz a eles que eles precisam sobreviver para que possam comer mais coisas, como ovos, mas o Goblin acha que isso é apenas um esforço inútil. Hyunsuk os seduziu dizendo que iria fornecer-lhes porções ilimitadas de carne de monstro gourmet de luxo, como uma celebração da sobrevivência. Os Goblins estão agora motivados. Culkin concorda que, se quiserem desfrutar do buffet, primeiro precisam sobreviver. Kulkan, com os olhos brilhantes e a boca babando, perguntou qual era o plano deles. Pyongsuk está feliz por ter feito isso. Disse-lhes para se lembrarem do plano e não pararem sob nenhuma circunstância. Disse-lhes para continuar a correr até que saíssem do lado de fora, e depois saíram. Eles conheceram um grupo de Talas. Pyongsuk diz a Kulkan para preparar o fogo. Kulkan lançou o fogo, seguindo seu sinal. Uma parte da caverna explodiu. Rachel notou que todos estavam correndo para a parede. Ela perguntou o que ele havia feito. Hyunsuk respondeu que se o fogo se espalhasse na caverna e desmoronasse, os ovos restantes serão comidos por 2 pessoas. Então ele intencionalmente deixou alguns ovos ali. Quando os Taras ficaram distraídos, eles fugiram. Ele instruiu os Goblins a não olharem para trás e seguirem em frente. Ele os instruiu a atirar um ovo para distrair sua atenção. Toda a sua atenção deve estar na sobrevivência. Agora, Hyunsuk possui apenas um ovo em sua mão. Eles têm de encontrar uma saída antes de usá-la. Rachel viu uma luz brilhante e Kyun-sok lidera todos em direção à saída. Um pouco mais e eles finalmente chegarão. Eles correram o mais rápido possível e alcançaram a luz, pensando que estavam salvos. Mas a expressão de alívio no rosto de Hyunsuk se transformou em dor. Uma rainha de Talos aparece e Kurkun vê que bloqueia o caminho deles. Hyunsuk agarra o ovo e a rainha Taluz vê e fica furiosa. O Kolka diz que a rainha voltou. Ele pensou que era o fim desta vez, mas Hanstock se recusou a acreditar. Ele percebeu que a rainha não os atacou depois de vê-los. Ele sabia que havia uma razão para isso. Ele chamou a atenção dela. Ele ordenou a Kurhan acender algo. Hanstock disse à rainha que este era o último ovo. Ele ameaçou-a que, se explodir, todos morrerão, assim como a rainha e os descendentes. Ela mostra o ovo e o pano em chamas enquanto diz à rainha Taras para se afastar do caminho enquanto ele pergunta amigavelmente. A rainha Taras pensou. Hyunsuk forçou-a a sair de lá. A rainha Taras mexeu a perna. Ela fez um barulho estridente. Rachel perguntou o que eles deveriam fazer e as meias acenderam os ovos. Ele não sabia o que fazer. Ele acabou de atirar ovos em chamas. Ele bateu na parede e o fogo começou a se espalhar. Eles sentiram o solo tremer. Os Goblins entraram em pânico. A caverna está a entrar em colapso. Hyunsuk ordena que todos fujam. A sua primeira prioridade é sair. Mas enquanto ele corre desesperadamente para salvar sua vida, Pyongsuk congela. A janela do sistema mostra que ele foi atualizado. Rachel perguntou por que ele estava apenas parado ali. Se ele não sair agora, será enterrado. Quando tudo entra em colapso, ele vê a rainha Talis esmagada por pedaços que caem. Pyongsuk foi informado de que ele atualizou novamente. Mas várias janelas do sistema apareceram, indicando que ele atualizou. Ainda há muitas coisas por vir, muitas mesmo. Acho que é isso que chamas de agricultura experiencial rápida. Pingshu só conseguiu dizer com um rosto atordoado. Ele então percebeu que todo o Taluz deve ter se tornado seu XP quando eles morreram na caverna em colapso. Ele se pergunta se é porque ele é quem fez a caverna desmoronar. Ele decidiu se concentrar em sair de lá primeiro. Ele pediu a Rachel para dar-lhe alguns buffs. A Rachel obedeceu. Ele saiu do caos, mas escapar ainda é um desafio com a rainha no caminho. Eles precisam de chamar a atenção da rainha para outro lugar por um momento. Culkin tira um ovo enquanto grita que é para a rainha. Ele disse-lhes que lhes daria um ovo em troca de uma saída. Hyunsuk vê isto como uma oportunidade. Ele correu o mais rápido possível, determinado a sobreviver de qualquer maneira. A rainha cuspiu líquido verde. Como uma teia de aranha. Hyunsuk se pergunta se este é realmente o fim dele. De repente, a mão vermelha agarrou um tronco de árvore. O dono dessas mãos perguntou se Hyunsuk estava bem. Neste momento, as meias escuras estão sendo arrastadas.
Hyunsoo ficou surpreso ao ver Reed fugir. Redline ficou feliz em vê-lo vivo como esperava. Reed Run informa-o que ele vai assumir o comando. Ele esmagou a rainha do Talon com o tronco que estava segurando. A rainha do Talon fez um estrondo alto. Reed Run assumiu uma postura de combate. Hyunsoo não pôde deixar de se surpreender. Ele disse que o Reed Run era incrível. O cozinheiro do exército do Rei Demônio tinha 105 pacotes. Apenas 6 sobreviveram enquanto 99 morreram ou desapareceram, incluindo Kurhan. De volta ao Castelo Negro, no quarto de Bobo, Bobo montou em Hyunsoo e chorou. Hyunsoo conforta o garoto mais velho e lhe diz que ele voltou dos mortos para vê-lo. Rachel disse como eles têm sorte de voltar vivos, graças à cabeça de vaca. Bobo continuou lambendo o rosto de Hyunsoo. Hyunsoo respondeu a Rachel que deveriam aproveitar o tempo que têm, caso contrário, poderiam ser mortos em breve. Rachel perguntou o porquê. Hyunsoo disse que isso era porque o exame final estava muito próximo. Rachel acha que Hyunsoo cresceu muito. Isso é verdade. Graças ao colapso da caverna, ele atingiu o nível 75 com um tiro. O seu nível agora é 200. Rachel disse que parecia faltar. Shunshu também pensa assim, especialmente quando o poder de combate do oponente excede 6.000. A Rachel deu ao Hyunsoo um teste surpresa. Ela perguntou-lhe se ele ganharia poder orc semelhante se ele ganhasse 6.000 poder de combate. Hyunsoo respondeu que não depende apenas do poder de combate. Ele estava certo. Esse poder não só usa força, mas também usa magia. Então, Rachel diz a Hansock que, se ele quiser enfrentar esse adversário, ele também deve usar magia. Hansock respondeu que não era tão fácil quanto parecia. Rachel aponta como Hansock usava magia no passado. Hansock não percebeu isso. A Rachel admite que é muito ruim para ser chamada de mágica. Hyunsoo percebeu que o poderoso poder que ele sentiu de repente era magia. A porta está aberta. Eles foram apanhados desprevenidos. É Redline. Hyunsoo perguntou o que o levou a um lugar tão humilde. Redline quer que ele o siga até o escritório de Hermes para se encontrar com o grande comandante. Hermes perguntou o que trouxe Ride Run para lá. Hermes foi informado de que ele queria vê-la por causa de uma preocupação pessoal, o que era bastante incomum. Redline pediu permissão ao comandante para lhe ensinar a arte da batalha. Hyunsoo ficou surpreso. Hermes perguntou o porquê. Reed Run afirmou que Karkin era um comandante de pelotão, mas recentemente ele o vê de forma diferente, e ele acha que Kirkin é adequado para o papel de vice-comandante de batalhão. Se as coisas continuarem assim, Hyunsoo definitivamente perderá. Reed Run afirmou que Hyunsoo tem um grande potencial, e queria ver como será o futuro de Hyunsoo. Os olhos de Hyunsoo se arregalaram em total choque. O comandante não pode aceitar isso. Surpreendentemente, Hermes aceitou. Redline agradece-lhe. Ela informou a eles que, caso tivessem concluído a conversa, deveriam seguir em frente, pois tinha trabalho importante a realizar. Hermes percebeu que Hyunsoo havia se tornado 2 vezes mais forte do que quando eles se viram pela última vez. Ela achou divertido conhecer alguém que crescia rápido, mas, ao mesmo tempo, ele cresceu muito rápido também a irritou. Ela sabe que Kirkin pode realmente perder se Redrun ajudar Choi Hyunsoo. Ela decidiu presenteá-lo com algo para equiparar as condições. Redrun trouxe Hyunsoo para o seu campo de treinamento privado. Hyunsoo olhou ao redor do espaço espaçoso e pensou em como Hermes admirava Redline. Redline ficou em silêncio. Ele observa que Hyunsoo já tem uma grande quantidade de mana dentro de seu corpo, mas ele ainda não consegue usar nenhum. Ele sabia que Hyunsoo estava se tornando muito forte. É melhor ensiná-lo o básico, mas ainda faltam 4 dias para a batalha e não há tempo suficiente. Redrun pensa na única maneira de bater em Hyunsoo enquanto diz que a dor faz parte do crescimento. Ele aconselhou Hyunsoo a permanecer focado. Seu soco caiu no rosto de Hyunsoo e caiu no chão ao mesmo tempo. Hyunsoo se perguntou se esse cara estava louco. Ele estava a bater-lhe quando disse que iria treiná-lo. Hyunsoo disse a ele para se concentrar ou ele morreria se ele não bloqueasse com mana. Hyunsoo tentou bloquear a perna de Redline com o antebraço. Ele pulou para trás para manter distância. O Hyunsoo tentou chutá-lo. Reed Lang achou estranho. A força física de Hyunsoo não é extraordinária, mas seu tempo de reação e visão estão no nível de uma noite experiente, e ele percebe que o espírito de Hyunsoo é extraordinário. Redrun agora percebeu que não era coincidência que ele não conseguiu evitar o chute de Hyunsoo. Isso ocorre porque a consciência de combate de Hyunsoo é bem treinada. Em seu próximo movimento, ele decidiu confiar nos sentidos de Hyunsoo. Redrun lembra Hyunsoo de sua aposta com o comandante e diz a ele que não pode derrotar Kirkin sem mana. Ele disse a Hyunsoo que é melhor morrer lá do que perder na frente de todos. Em seguida, ele deu um soco no Hyunsoo e o atirou ao ar. Hyunsoo percebeu que Redrun não estava brincando e que se ele fosse atingido novamente, ele poderia morrer. Hyunsoo pensou em seus sonhos não realizados de se casar e ter filhos adoráveis. Reardon estava atrás dele no ar.
Hearnsok tinha apenas duas opções, morrer ou bloquear o ataque. Hearnsok preparou seu primeiro soco enquanto rezava a Deus. Alguém caiu no chão. O impacto foi tão forte que esmagou uma grande área. Esse é o Hearnsok. A Rachel começou a preocupar-se. Ridlan aproximou-se do corpo. Ele diz a Hearnsok que ele acabou de controlar seu mana. Ele perguntou se Hearnsok percebeu isso. Hearnsok levantou a mão e levantou o polegar para cima, dizendo que Deus respondeu à sua oração. Ele parece engraçado. Ridran lhe disse que se continuar, ele triunfará. Ridran agarrou seu braço e disse para ele não se mexer porque ele iria curá-lo. Mas, de repente, Hearnsok sentiu dor. Ele cobriu o pescoço e gemeu de dor. Ridran esqueceu que o mana das trevas é como veneno para os humanos. Ele esqueceu que Hearnsok era humano. Enquanto pede desculpas a Hearnsok, ele tenta segurá-lo e implora para que tente sobreviver o máximo possível. As forças formadas nesse mundo têm o poder de contra-atacar. O mana escuro é contra o mana. O mana é contra o poder divino, e o poder divino é contra o mana escuro. O mana pertence aos seres humanos, o mana escuro pertence aos demônios, e o poder divino é para aqueles que adoram Deus. A Igreja de Teusis, que possuía a maior congregação, iniciou a guerra e subjugou todas as outras religiões. Eles se tornaram agora o Império Sagrado denominado Gatron. Gatron escolheu aqueles que podiam ouvir a voz de Deus e a considerou santa. Em algum lugar na base do Rei Demônio, alguém ouviu dizer que Saint estava preso na sala. O próximo santo do Santo Império a ser capturado por um exército demoníaco é Abelson Marriott. Eles fofocaram sobre ela, dizendo que ela não rezava há dias. Isso os faz duvidar que ela é realmente uma santa, mas eles acreditam que Reed Lang não pode cometer um erro na cabeça de Abelson. Não adianta orar a Deus. Ela sentiu que seu temperamento agora era melhor do que ficar na igreja. Reed entrou correndo com o Hearnsok nos braços. Ela o repreendeu por seu comportamento rude. Reed Lang disse a ela que ela precisava curar a humanidade. A cabeça do Hearnsok dói. Ele quer saber o que o Reed Lang lhe fez. Curiosamente, ele recusou que a última mão que ele apertou foi a de um homem. Ele se arrependeu de não ter segurado a mão de Rachel. Em vez disso, ele abriu os olhos e viu uma beleza de cabelos prateados. Ele pensou que devia ter morrido novamente, em algum lugar aleatório. Ele tinha a impressão de que ele fez algo em sua vida anterior. Hearnsok chora e diz que nunca perdoará um anjo. Ele afirmou que preferiria se tornar um arquimago aos 30 anos. Ele reza para enviar Rachel para o inferno eterno porque ela é um demônio usando uma máscara de anjo. Ele então disse que tinha um último desejo antes de reencarnar e que se o anjo pretendia torná-lo um herói novamente, ela deveria se casar com ele antes. Abelson respondeu que era patético. Os olhos de Hearnsok se arregalaram de choque. Ridran ficou aliviado ao vê-lo acordado. Ele só precisava agarrar sua camisa. Hearnsok está em estado de confusão. Redline o abraçou com força. Ele reclamou que o ia matar novamente. Foi então que Hearnsok percebeu que ele não estava morto. Ele olhou para trás para ver se o anjo era real. Ele se lembrou das palavras sem vergonha que havia dito na frente dela. Ridlan perguntou a Santa Tess se a virtuosa havia sido completamente curada. Santa Tess respondeu que ele não estava totalmente recuperado. Ridlan também notou que o mana escuro ainda persistia no corpo de Hearnsok. Ela não sabia o que lhe aconteceria. Redline pergunta se ela não consegue apagar com seu poder divino. Abelson disse que se algo der errado, Xuansu poderia morrer. O maná escuro desaparece com o tempo, então ela sugeriu esperar que ele acabasse. Redline pediu sinceras desculpas a ele e prometeu retribuir com treinamento e crescimento. Hearnsok ficou esmagado por um abraço apertado, mas ele ainda conseguiu dizer que Ridran não precisava dar esse tratamento a um desprezível como ele. Ridran arrastou-o para fora, mas Hearnsok mandou-o esperar. Abelson está curioso sobre Hearnsok, porque ele é um homem treinado por demônios. Depois de algumas horas, Hearnsok voltou para seu quarto. Bobo ficou ao lado dele, mastigando sua cabeça brincalhonamente. Hearnsok agradece a Bobo, que ouviu dizer que Bobo destruiu sua casa e mais uma vez comeu os soldados que vieram alimentá-lo. Hearnsok agradece a ele por isso, porque se não fosse pela ansiedade de separação de Bobo, ele ainda estaria treinando. Ele compartilhou com Bobo tantas coisas que aconteceram naquele dia que o fez chorar. O mais importante é que o mana escuro ainda está dentro dele. Ele pergunta a Rachel se ele vai morrer. Bobo continua lambendo Hyunsa. Hyunsa ligou para Rachel novamente porque ela não respondeu. Rachel chorou porque seu herói estava arruinado. Ela disse a ele que ele não era mais o herói original. Hyunsa também ficou confuso porque ele deveria ser aquele que chorou por tudo o que acabou de acontecer. Depois de um tempo, Rachel se acalmou. Ela também admite que todos os infortúnios são culpa dela, o mana escuro dentro do nosso MCS e a experiência de quase morte. Em seguida, ela ironicamente acrescenta que é tudo porque ela é um demônio com um rosto de anjo, um louco que deveria sofrer no inferno eterno.
Se vocês se lembram, estas são as palavras que Hyun-seok disse ao acordar para o mesmo teste. Hyun-seok sabia que havia estragado tudo, então ele imediatamente tentou confortá-la com seus sentimentos. Ele até acrescentou que não há itens buff como ela neste mundo. Rachel disse-lhe para calar a boca porque ele não queria dizer nenhum deles. Tudo o que a RMC pode fazer agora é esperar enquanto pondera como acalmá-la. Ele pensou que estava a enlouquecer. 3 dias depois, vimos Hyun-sik deitado de cabeça para baixo no chão, chorando por ter feito todo o treino no Read Run. Depois de Hyun-suk elogiá-la por ser bonita como sempre, Abelson também estava lá para curá-lo. Abelson realmente não podia acreditar naquele herói. Era como se ela estivesse enojada, mas mesmo assim, ela ainda o curou. Hyun-suk também coçou a cabeça e disse a ela que ele tinha um favor para convidá-la antes da batalha de amanhã. Ele quer que Abelson reze para que ele não morra amanhã, e se ela concordar, ele quer que ela venha vê-lo lutar. Essa frase realmente surpreendeu Abelson. Um dia passou e a batalha que finalmente decidiu o destino do nosso MCS. Todos os espectadores se perguntaram por que alguém poderia desafiar o comandante, especialmente uma pessoa comum. Claro, Hermes e Ridlan também estavam lá. Hermes gosta da atmosfera e pergunta a Read-Run quem vai ganhar o nosso menino. Read-Run diz a ela que Choi Hyun-suk vai ganhar. Ele fez o melhor que podia e seu talento foi extraordinário. Hermes então se inclinou para Ridlan e perguntou se ele queria fazer uma aposta. Se ele ganhar, o Ridlan pode continuar a treiná-lo. Ridlan sorriu porque era uma aposta em comum. Ele então perguntou qual seria o problema se Hyun-suk perdesse. Com um sorriso astuto, Hermes revela que Ridlan terá que matar Hyun-suk com as próprias mãos. Essa é a responsabilidade que ele deve aceitar por suas próprias palavras. Redlin sentia um desconforto em seu coração, mas não tinha escolha senão concordar. Olhando para a nossa apresentadora, Hermes exclamou que já faz algum tempo que não está tão animada. O locutor começou a apresentar os boxeadores. Na mente de Hyun-suk, ele sabia que estava em sua melhor forma. Ele também não está nervoso. O locutor chamou o nome dele. Estas são as estatísticas atuais de Choi Hyun-suk. Ele está mais confiante agora, pois ele melhorou muito e adquiriu novas habilidades e traços. Ele sabe que é mais forte do que nunca. Esta é a sua nova habilidade. O treino valeu a pena. Leia sobre o combate de corrida. Isso consiste em 10 formas diferentes. Embora Hancock tenha apenas 8% de proficiência, ele espera que seja ok. O nosso rapaz acha que tem de ganhar a batalha e sair com uma santa Tess de cabelos prateados. Mas seus pensamentos são interrompidos quando Rachel grita sobre o que ele está pensando. Por outro lado, seu adversário também foi apresentado. O monstro chama-se Kirgin, e ele está aqui para punir Hancock por sua arrogância. Apenas olhando para Kirgin, Rachel e Hyun-suk sabiam que algo havia mudado. Ele parecia diferente da primeira vez que viram Kirgin. Quando Redlan viu Kirgin, ele também foi pego de surpresa. Remis então imediatamente disse a ele que ele não podia desistir da aposta deles agora. O rugido de Kirgin era tão alto que as ondas sonoras se espalharam por toda a área. Atualmente, o nível de combate dele está em 1573. Aparentemente, Hyun-suk verificou com os óculos. Ele comentou que realmente ultrapassou 10.000 em apenas alguns dias. Rachel não podia acreditar em seus olhos. Pensou que o monstro devia ter feito alguma coisa. Mas mesmo assim, Xuansu pegou seu primeiro e disse: "Claro, nada é fácil demais." Assim que a batalha começou, Hyun correu para Kokin. Korjin já antecipou o gesto e já levantou a arma contra o RMC. Hyun-suk sabe que apenas um golpe do imenso bastão será fatal. Kirgin balançou a arma e errou. Seus movimentos são grandes e previsíveis. Hyun-suk acredita que só precisa manter a calma, esquivar-se e esperar o momento oportuno. O nosso filho foi atingido diretamente. O locutor comentou que deve ter sido doloroso mesmo para Kirgin. Hyun-soo estava pronto para dar outro soco, e ele caiu no chão novamente. O impacto é realmente grande, mas se você olhar de perto, Kejin nem se encolheu. Hyun-soo sabia que estava estragado e viu um objeto borrado vindo em sua direção. Esta coisa atingiu-lhe um lado do corpo. Ele imediatamente criou alguma distância e nosso rapaz notou que seu braço esquerdo estava quebrado por aquele golpe. Além disso, Kirgin não parecia se importar com o dano que ele sofreu há pouco tempo. Hyun-sik notou que Kirgin parecia normal e seus movimentos eram previsíveis em sua mente. Nossos filhos já comeram coisas ainda piores antes. Ele lembrou a si mesmo de não ter medo e lembrou o que aprendeu. A arte do combate é o uso do mana nas artes marciais. É assim que um homem quebra o chão ou esmaga uma rocha com um soco. Foi o Redlan quem explicou essas coisas. Ele adicionou que a arte do combate é mais do que pura força. O importante é que a arte de combate é a técnica de matar o oponente. Durante seu treinamento, Hyun-suk é informado que ele não pode derrotar Kokin apenas com isso, e isso é porque ele não tem intenção de matar. Sem intenção direta de matar, o ataque dele não faz sentido. De volta ao presente, Hyun-suk se lembrou dessas palavras.
Agora Kedin também está se preparando para lançar outro ataque, mas as meias negras não se esquivaram, mas correram para cima. Ele parece estar prestes a revidar, desta vez seu ataque, há uma intenção assassina atrás dele. Isso é tudo. O ataque de Hyun-soo bateu no chão e ele gritou para o inferno. Ao contrário dos ataques anteriores, desta vez conseguiu penetrar o corpo musculoso de Kedin. Esta é a primeira forma de combate de leitura e corrida, aniquilação instantânea. Como o nome sugere, a arena foi destruída e toda a área coberta de poeira. Abelson ficou curioso sobre o vencedor e, conforme a poeira baixou, o corpo de Kirkin foi encontrado. Tem um grande buraco. Bem-vindo ao Clube dos Donuts, feio. Depois disso, o punho do vencedor está erguido, você sabe. O rumano fraco Choi Hyun-suk venceu. Após a vitória épica, seu corpo tremeu e ele notou que Reed havia fugido, uma habilidade que o mataria se usada 2 vezes. Enquanto Rachel comemora, ela diz a Hyun-suk que ele foi direto pelo coração de Kirkin. Os nossos filhos ainda não conseguem acreditar que venceram. Mas então, uma atmosfera vermelha escura envolveu o corpo de Kedin. Há alguma coisa errada. O locutor não podia acreditar que Kirkin estava de pé. Ele até exclamou que era um milagre. Mas não é um milagre. Funesaki olhou para Kirkin e um objeto vermelho saiu de seu corpo.